Agora, a prisão do empresário paulista. Preste atenção nesse caso. Ele, dono de um clube de tiro. A acusação, armas do clube de tiro estavam sendo entregues para uma organização criminosa. Que coisa, Osmando? Conta pra gente. E essa organização criminosa não é nada mais, nada menos do que o Comando Vermelho, com atuação com base na Baixada Fluminense e atuação vigorosa em comunidades como Muzema, Cidade de Deus, Complexo do Alemão e a Penha. Pois bem, há 1 ano e meio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começaram a fazer uma investigação a partir de constatação de que havia armas de clubes de tiro que estavam sendo espalhadas pelo Brasil afora com a criação dos CACs, estavam sendo desviadas para o crime organizado. E nessas investigações terminou encontrando o sobrenome do Bazana, o nome dele é Eduardo Bazana, é um empresário de Americana, é uma cidade paulista do interior com 237 mil habitantes, mas é uma cidade rica, de uma boa estrutura, e uma cidade influente no agronegócio também. Pois bem, esse clube de tiro, o Bazana tem um clube de tiro lá em Americana, que era frequentado pela elite toda da cidade, por advogados, médicos, políticos, agropecuaristas. Então, esse era um cara admirado, porque teve um crescimento econômico importante ao longo dos anos, e ele, a mulher e um filho cuidavam desse clube de tiro e de mais uma empresa de armamentos. Pois é. Acontece que se chegou finalmente à conclusão de que das mãos do Eduardo Bazana saíam armas poderosas para abastecer o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Dentre as armas apreendidas, foram encontradas 43 mil balas, 240 armas, dentre elas 16 fuzis, 20 pistolas 9mm, e tudo isso num só lugar, numa mansão localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí a polícia foi apertando, foi lendo os relatórios, ouvindo as mensagens, detectando que eles conversavam entre si, e se descobriu que em apenas 40 dias o Bazana recebeu R$1.600.000 pela entrega de armas ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Entre os itens encontrados estavam pistolas, pentes da R-15, pentes da R-10 e munições da AK-47 e da pistola 7.62. Pois bem, ele está preso, as investigações vão continuar, vão se acelerar, novas descobertas vão surgir e provavelmente maior número de armas encontradas, retiradas dos clubes de tiro para as mãos da bandidagem vão ser encontradas. Isso mostra, como a gente já tem falado aqui, que a política de armar a população, sob o argumento de que ela precisava se defender contra a criminalidade, fez, ao contrário, aumentar a criminalidade, porque ao jogar armas nas mãos de pessoas que simplesmente tinham o direito de adquirir, mas não tinham o poder de manuseá-las, e gente mal intencionada que pegava essas armas com a intenção de repassá-las para quem tinha interesse em usá-las na prática de crimes, dá no que deu. Com os clubes de tiros passando a ser passagem de armas de crime, de armas de fogo e de munições para a criminalidade e, sobretudo, para organizações criminosas
como o Comando Vermelho, que tem atuação vigorosa, constante, permanente, incontrolável no Rio de Janeiro e São Paulo e até em várias cidades do Nordeste brasileiro. Essas imagens, enquanto o Osmando falava, são da operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você vê aí um grande arsenal de munição, armas de grosso calibre. Esse é o empresário preso pela Polícia Civil Carioca nesta operação. É muita arma, é muita munição. E o que a polícia diz? Ele era um fornecedor do Comando Vermelho e empresário, dono de um clube de tiro. Francis Teixeira, isso é o retrato, é a materialização do que a gente falava aqui. Olha, essas armas estão saindo demais. É muita arma, é muita concessão, é muito acesso. Elas podem terminar nas mãos de criminosos. A Polícia Civil diz que isso acontecia em larga escala nessa operação deflagrada hoje, França. Ananias, só defende esse libera geral de armas quem desconhece a história, porque de 80 a 2003 o Brasil tinha uma política muito permissiva de armas de fogo, inclusive eram anunciadas em lojas de departamento, grandes magazines. E o que aconteceu nesse período, em 23 anos desse libera geral? Um crescimento na taxa de homicídios de 8% ao ano. Então, saltou ali da década de 80 de 14 homicídios para cada 100 mil habitantes para um índice de 36 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um indicativo que é até maior do que se observa hoje no Brasil. E tudo isso por conta dessa política do libera geral das armas de fogo. Por isso que o Estatuto do Desarmamento começou a vigorar no Brasil diante dessa alta absurda no número de homicídios. E é um cenário que você vê que, apesar da mudança na política governista, hoje o governo Lula ele não incentiva as pessoas a adquirirem armas, mesmo assim isso continua muito latente na sociedade. Então esse caso também me lembra um que eu vi semana retrasada, em que estão sendo produzidas armas 3D, que têm uma durabilidade menor, mas são tão letais quanto as armas convencionais. Então a gente não tem nem ideia hoje da quantidade de armas que tem circulando no Brasil, porque também tem esse contingente de armas 3D, que já estão sendo produzidas e circulam por aí sem a menor possibilidade de rastreamento nem registro. Então é um cenário realmente muito desafiador para as autoridades, né? A arma tem que ser controlada e a Polícia Federal